Você já falou lá atrás que quando você chegou no Corinthians e viu o primeiro jogo contra o Del Valle, você percebeu que você tinha que armar esse Corinthians de trás para frente, começar pela defesa para organizar esse time de novo. Quando a gente vê um jogo como o de hoje, a gente vê o Corinthians com muita potência ofensiva, criando muito, com muitos jogadores habilidosos do meio para frente e cometendo alguns erros defensivamente. Diante disso, vem aí Botafogo sexta-feira, vem Fortaleza semana que vem. Você acha que chegou a hora do Corinthians tentar jogar de maneira mais ofensiva, mais protagonista do que foi, por exemplo, em jogos de mata-mata recentes aí de Copa do Brasil e Sul-Americana? Ah, primeiro temos que salientar que foi um grande jogo, que as duas equipes buscaram ganhar. Em momento algum as equipes tiveram a preocupação de só se defender em busca do resultado. E só transição ofensiva ou contra-ataque. Não, foi um jogo de 5 contra 5 praticamente, ou 4 contra 4, e transição o tempo todinho, vertical o tempo todinho. E então isso foi um jogo que nós gostamos do futebol brasileiro, né? Agora isso vai acontecer assim, né? De nós tínhamos um time que era mais, né, reativo, né? E aí agora nós botamos um time mais proativo, jogando mais em transição e no campo do adversário. Você jogando mais proativo, você vai ter uma equipe mais vulnerável. Quando você pega uma equipe que é terceira colocada no campeonato, que tem bons jogadores, você vai estar vulnerável, você vai tomar gol. O importante é que nós tomamos 2 gols, viramos para 3, né, no primeiro tempo, tomamos outra virada e conseguimos reagir e tivemos essa possibilidade ainda, e eles também tiveram. Então foi um jogo muito aberto. Claro que eu não gostaria que acontecesse, eu gostaria de 4 gols e não tomar nenhum. Né? É o que nós teremos, mas infelizmente eles têm qualidade também. É um time difícil de ser marcado pela qualidade deles. Agora, se nós tivermos que buscar alguma coisa dentro de competição, nós temos que tentar botar a equipe, principalmente jogando em casa, mais para cima do adversário, e vai se ficar vulnerável, mas vai ser mais em cima do adversário, mais jogando. A única coisa que nós temos que ter um pouco de cuidado que nós temos um meio campo de toque de bola. E se nós entrarmos para a intensidade, nós pegamos prejuízo. Naquela só da intensidade, intensidade. Nós temos que mastigar a bola, jogar um pouco mais de futebol, fazer a bola girar para a direita, virar para a esquerda, encontrar o momento certo. Foi como saiu o quarto gol. Vai para lá, vem para cá, daqui a pouco chega num jogador de lá de campo, ele vai dar o drible, vai fazer a jogada. Então é isso aí que nós, eu acho que precisamos fazer, até porque nosso time tem essa qualidade. Vanderlei, boa noite. Hoje chamou muito a atenção a reação da equipe do Corinthians em pouco tempo, com um placar adverso de 2-0, teve a reação, mas outro ponto que também chamou a atenção é tomar 4 gols em casa. Eu vou trazer alguns números. Na temporada, são 59 gols sofridos em 56 jogos. São 20 gols sofridos no Campeonato Brasileiro em 22 jogos. Qual é o problema que você já identificou nesse plano tático defensivo para o Corinthians levar tantos gols em poucos jogos? Cara, antigamente vocês falavam que era a defesa, né? Que era só os nossos zagueiros, né? E gol você toma como equipe, né? E hoje, assim, eu não quero falar no campeonato, porque hoje eu vou falar da proposta de nós ficarmos realmente mais vulneráveis em função de buscar o resultado, buscar o gol, né? E precisamos fazer isso. Nós estamos numa reta de final de competição. Por exemplo, agora não tem mais um jogo em casa, um jogo fora, um jogo fora, um jogo em casa. Agora é 14, 15, 13, 12, 11, 10 e nós temos que ganhar. Para ganhar, nós temos que expor um pouco mais a equipe. Nós vamos sofrer. Eu acho que aí nós temos que contar com esse equilíbrio, né, de tocar a bola. A nossa marcação não vai ser marcação de intensidade, a nossa marcação vai ser uma marcação com a posse de bola. Se nós passarmos a ter posse de bola, vamos diminuir 60 contra 40, 65 contra 35, nós vamos ter 65, nós vamos ter 35 só para poder marcar. Né? Então é isso que a gente tem que começar a fazer com os jogadores que nós temos de qualidade no meio campo. Lucha, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Você é um cara experiente, multicampeão, conhece bem esse ambiente do Corinthians e sabe que raramente o torcedor vai a alguém que faz parte do clube. Hoje na escalação eu vi muita gente te vaiando, uma boa parte da torcida te vaiando. Com a sua experiência, isso de alguma forma te preocupa? Eu não vi, Pedro. Então, eu nem estava dentro do jogo, eu não percebi. Então não dá para eu te responder isso aí, cara. Eu já fui vaiado algumas vezes, chamado de burro, até porque meu nome é Luxemburgo. Trocar o G pelo R fica Luxemburgo. Então fica muito fácil, cara. Então, isso eu não vi, não escutei isso aí, né? Então não vou comentar numa coisa que eu não percebi. Desculpa. Vanderlei, tudo bem? Vanderlei, boa noite. Duas perguntas. A primeira, desde que o estádio foi construído, o Corinthians
torcedor que veio na arquibancada nunca tinha visto tomar 4 gols no estádio, né? Foi a primeira vez que tomou 4 gols. Tinha sido uma vez 5 do Flamengo, mas foi com a pandemia, sem ninguém no estádio. Como que você recebe uma estatística como essa, pela primeira vez tomar 4 gols diante do seu torcedor, e a equipe em si chega a 5 jogos sem vitória? Isso é um estádio que te preocupa, ou você está fazendo mais jogo a jogo, e o fato de chegar a 5 jogos sem vitória, para você está tudo certo? Enfim, a sua preocupação é mais individualmente jogo a jogo. Obrigado. Assim, primeira coisa que nós temos, é claro que foi a primeira vez que tomou 4 gols aqui, mas também a primeira vez que tem um jogo 4-4, né? Então, a lembrança que vai ficar, o Corinthians tomou 4 gols, nunca tomou 4 gols, mas a lembrança vai ficar que teve um grande jogo. Eu queria sair vencedor, que nem foi contra o Santos lá na Vila Belmiro, Flamengo e Santos. 5-4 Flamengo fora de casa. Imagina um jogo daquele, a gente saísse hoje com a vitória aqui, sabe o que você falar? Se eu não lembrar dos 4 gols que nós tomamos, ia falar, Corinthians teve um grande jogo, gol de 5-4, num grande jogo, uma partida de futebol excelente. Eu queria ganhar dessa forma. E a outra, você não tem a dúvida, é que eu estou incomodado. E se nós não estivermos incomodados de não ganhar, nós estamos errados, tá certo? Então nós temos que ganhar. Nós não vamos entrar em campo para perder ou para empatar, nós vamos entrar para ganhar. E isso incomoda até porque nós temos que fugir um pouquinho daquilo ali. Agora nós estamos só a 3 pontos. Tem um jogo a menos que o Santos, mas nós estamos só a 3 pontos. Nós temos que ganhar, principalmente em casa. Então não tenha dúvida que isso incomoda. Tem que incomodar a mim, tem que incomodar os jogadores também. Tem que incomodar todo mundo para nós podermos avançar. Entendeu? Agora, nós temos o seguinte, quando nós estamos 11 jogos, né, também invicto, as perguntas também eram, nós estamos há tanto tempo invicto, agora como é que faz? Tudo isso faz parte de um contexto, a cada rodada, a cada momento, as perguntas vêm de acordo com aquele momento que está existindo. Então está incomodando, tem que incomodar, nós temos que sair. Quando a gente não estava conseguindo ganhar, que nós vimos um jogo contra o Atlético, ali nós temos uma virada. Então tudo isso incomoda, nós temos que melhorar, não tenha dúvida nenhuma. Luxa aqui, quando você usa o termo incômodo, o senhor está insatisfeito com o trabalho? Incômodo que nós teve jogos que nós jogamos, por exemplo, o empate contra o Inter incomodou bastante, nós empatado no finalzinho. O jogo contra o Fortaleza, com toda a intensidade do Fortaleza, nós conseguimos controlar o jogo, e o Fortaleza faz um jogo com 2 gols com falhas praticamente nossas, né? E isso incomoda. O jogo contra o Goiás, aqui. Então essas coisas vão incomodando e você vai largando ponto. Contra o Flamengo, nós fizemos um grande jogo e aí de repente fica um resultado negativo. E isso vai incomodando. E a posição, se eu falar para vocês agora aqui, não, tá tudo bem no Corinthians, tá tudo legal. Se eu falar, esse cara tá maluco, não conseguimos já ganhar, e nós temos que avançar na competição, então tem que incomodar. Se eu não estiver incomodado, eu tenho que largar de ser técnico de futebol, tenho que viver essa coisa intensamente. Oi, Luxemburgo aqui, Bruno Cassucci do GE. Você fala em vários momentos que não quer individualizar e que a equipe sofre gols, não é um jogador em específico. Mas eu queria falar de um setor, não de um jogador específico, o setor do lado esquerdo da defesa. Foi por ali que o Corinthians levou os 2 gols contra o Fortaleza e hoje a gente viu o Grêmio bastante atuante por ali, 3 gols saíram no setor, o segundo gol ainda uma bola cruzada da direita que resulta no gol do lado esquerdo. De alguma forma isso te preocupa e você pensa em alternativas, em soluções para isso? Sim, a gente sabe que tem acontecido isso aí e nós temos que procurar fazer com que a equipe pare de sofrer. Eu vou lembrar lá contra o Atlético, lá atrás também, no Atlético Mineiro, 2 gols que saíram mais pelo lado do campo, que chegando na área. Mas a gente tem que corrigir, tem que tentar corrigir, cara. É uma situação que acontece com a gente, não é de hoje. Desde que eu cheguei aqui, a gente tem uma fragilidade no sentido de marcação. Quando eles fazem jogo 2 contra 1, 3 contra 2 do lado do campo, a gente tem um pouco de dificuldade. Se você falar, nós já tentamos fazer isso algumas vezes, quando a gente faz a proposta de jogar com 3 zagueiros, né, para poder marcar um pouco mais de lado de campo. Então, é uma coisa que, de repente, a gente pode pensar. Boa noite, Luxemburgo. Guilherme Moraes aqui da Central do Timão. Luxemburgo, queria que você comentasse sobre a questão tanto do começo do primeiro tempo, começo do segundo tempo, a desatenção que o Corinthians teve, tomou 2 gols em cada tempo e aí acabou se prejudicando para ter que correr atrás do placar e aí sim tentar, que nem no segundo tempo, conseguir o seu empate. Cara, foi desatenção não, acho que foi assim um pouco de fragilidade na marcação. Deixar eles tocando a bola, vai deixar um time de qualidade tocar a bola e eles vão na cara do gol. Foi o que aconteceu, nós ficamos assistindo eles tocar a bola, e vai, consegue chegar.
né? E viramos o jogo quando chegando no segundo tempo, que eu ainda falei no intervalo, vamos marcar, vamos ser mais compacto, mais firme na marcação, mais pé próximo. E eles tocaram a bola e conseguiram virar, entendeu? Aí nós conseguimos reagir. Claro que é ruim, porque você tem que sair atrás, correr atrás. Mas aí se você pegar a reação do time, ela foi uma coisa boa. Boa noite, Luxemburgo, Henrique Figliotti. Luxemburgo, aproveitando um gancho de uma pergunta anterior ali do Bruno, ele fala do lado esquerdo defensivo, mas a torcida vem perguntando muito sobre o lado esquerdo ofensivo. Hoje, você opta novamente pelo Pedro, no lugar do Wesley, e quando o Wesley entra, acaba indo muito bem, conseguindo uma assistência. O torcedor pede uma explicação em relação ao porquê da entrada do Pedro e não do Wesley nesses últimos 2 jogos. Mas aí, quando eu botei lá atrás, o Hélio me pediram, porque o Hélio não foi bem, aí tinha que fazer uma troca também. Cara, essa coisa é muito natural isso aí, entendeu? A gente que está aqui dentro sabe o que nós estamos fazendo no dia a dia, o que está acontecendo, né? Mas aí você vai ver essa coisa da juventude, do jovem, né? Que ele alterna, né? E o Hélio realmente entrou no jogo, mas teve alguns lances que a jogada dele foi boa, mas teve alguns lances que ele poderia tocar e receber de uma outra maneira para tomar uma decisão melhor. Mas ele é jovem, as tomadas de decisões elas são equivocadas, cara. Tanto de um como de outro. A gente tem que fazer um revezamento para ir não ir queimando. Porque se o Hélio começar a jogar mal, vai. Aí o Pedro lá atrás entrou contra a Fortaleza, ele não foi bem, tomou uma pancada. Aí eu falei, se eu botar um garoto de 18 anos, 17, 18 anos que ele tinha, e repetir mal, daqui a pouco vai. Por exemplo, eu dei um descanso hoje no Juan, porque foi contra o Palmeiras e contra o Goiás. 2 bolas que ele perdeu. Ele não pode ficar marcado pelas bolas que ele perdeu, tem que ficar marcado pela qualidade de jogar futebol. Então eu tenho que preservar o cara que é jovem, o cara está 3 anos sem jogar, o Hélio é um jogador jovem, aí se ele errar, vai ficar caracterizado que ele errou. Então eu tenho que aguentar ele. Eles são jovens, não são jogadores que estão prontos. Eles têm qualidade. Por exemplo, o Moscardo é um excelente jogador, um dos melhores que eu vi nos últimos tempos. Mas ele vai fazer isso, cara. Aí eu tenho que ter a tranquilidade para poder tirar, para voltar com o jogador. E isso é um processo. Agora, você imagina eu ter que fazer isso tudo dentro de uma competição como é o Campeonato Brasileiro. É duro, cara. Aí vem porrada pra cima da gente, cara. O tempo todo vem porrada. Por que você tira fulano? Por que você bota ciclano? Por que você botou e tirou aquele? Porque eu tenho que ter essa preocupação de não queimar o jogador que é o ativo do clube. São jogadores que têm potencial de serem vendidos para fora do Brasil, uma grana boa. Então eu tenho que ter essa preocupação. Porque a gente tem muita experiência. Corinthians, né? Toma um gol aqui com o erro de um jogador e o Corinthians fica aí numa confusão danada, vai ficar marcado para sempre, cara. Eu tenho que ter essa preocupação quando o jogador erra, dar moral para ele, mas peraí, se ele continuar errando aqui, peraí, vai complicar. Então eu tenho que tirar, colocar um outro. Ou você acha que eu não queria ter um time totalmente... Se eu for discutir isso com vocês aqui agora, a gente vai perder bastante tempo. Se vocês pegarem a nível de meio campo, para a gente encontrar um meio campo, a chegar no Moscardo, eu encontrei o Paulinho machucou, aí vem o fulano, aí vem o Rony, vai não sei quem. Você vê quantas experiências vai ali até soltar. Nós temos essa obrigação de ir buscando acertar, cara. Né? Para mim, de tudo que aconteceu, foi legal encontrar o Moscardo, tá certo? Mas para mim, de tudo que aconteceu, foi a perda do Paulinho. Porque foi um cara que eu consegui trazer de meia, mais ofensivo, para volante com uma estatura boa, com uma condição física privilegiada, que ocupou os espaços ali que tem que ocupar, com roubada de bola para começar o jogo. Essa, para mim, foi a grande perda que nós tivemos para poder sustentar meio campo. Você vai sustentar meio campo, tem que ter o cara que se posiciona ali, que dá aquela... Todo mundo vê ele ali dentro do campo, entendeu? Aí apareceu o Moscardo. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Ele é doído, cara. A pancada vai vir em cima de mim. Eu sei que a pancada vai vir em cima de mim. Mas eu não sou técnico do Luxemburgo, sou técnico do Corinthians, então é duro, cara. Ser técnico do Corinthians é pesado pra caramba. Eu sabia que ia ser assim. Não pensava que ia ser tão assim, mas eu sabia que ia ser assim. Luxemburgo, boa noite. Wagner Herói, da Rádio Coringão. O Matias Rojas, ele está sendo aquele jogador que dá trabalho para goleiro adversário com seus chutes de fora da área, mas também está sendo cada vez mais participativo. Deu o cruzamento para o gol do Gil contra o Estudiantes, hoje 2 cruzamentos que resultaram em gols, um do Lucas e um do Yuri. Depois que ele voltou da contusão, é a autoestima dele, a autoconfiança que está evoluindo junto com a capacidade técnica para ele ser tão participativo nos lances de gol?
Cara, a bola parada dele, a bola... ele faz cada bola... Agora, ele é um jogador que tem muito mais para dar, pelo aquilo que nós vimos ele jogar. Ele tá, assim, ele vinha num jogo muito bom na estreia, e melhor, tomou aquela pancada contra o Bahia, que foi uma pancada no pé, que deixou ele fora de sintonia, fora de jogo um tempão. E jogador tem que jogar, cara. Por exemplo, os jogadores têm que saber aqui no Corinthians como é que o Matias gosta de receber uma bola, a hora que ele vem para dentro, a hora que ele abre, a hora que ele pegar aquela bola ali, que é uma coisa que a gente treina ele pega aquela bola ali, entrar 2, 3 jogadores, que aquela bola é boa dele, pifada. Tudo isso eles vão encontrar. A tendência dele é evoluir. Entendeu? O que eu tenho que resolver é que a gente não pode tomar 4 gols e fazer 4, tomar 4. Eu tenho que resolver isso aí. Acho que o Matias vai dar certo. Ele é um jogador que vai ser muito melhor do que ele tem sido. Vai ajudar muita gente. Opa, Vanderlei, boa noite. Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Você falou que você busca um time que também tenha cadência, que mastiga a bola, que gira o jogo, até pelas características do meio-campo que você tem à disposição. Eu queria saber se, por um acaso, a utilização do Cantilho, que entrou contra o Fortaleza, entrou hoje também, tem relação com isso, por ele ser um jogador que acho que a principal característica dele é o toque de bola, é o lançamento, a inversão, a qualidade técnica. Você dar mais minutos para o Cantilho tem relação também com essa proposta que você quer implementar mais no time? Obrigado. Assim, o Juliano deixou de ser um jogador de meia ofensivo para jogar agora como meia, até como volante. Né? Porque ele não adianta que você querer que o Juliano fique lá na frente, que ele não... Agora, ele vindo de frente, que ele tem uma qualidade de bola, a bola sai boa, ele vai estar de frente. Se você pegar hoje o gol, ele recebe a bola de quê? De frente para o gol. Então é muito mais fácil. E ele consegue se posicionar bem e sair tocando a bola. Nós temos que identificar o time. Por exemplo, eu tenho que entender que eu tenho que aproveitar o Renato, que é um grande jogador de futebol. Então eu tenho que montar a equipe com o Renato para que ele possa fluir bem, tá certo? Mas eu também não posso ficar tomando gol. Então eu tenho que arranjar um jeito de poder fazer as coisas acontecerem, né? E é isso que eu tenho tentado há bastante tempo, fazer isso aí para poder contar. Por exemplo, o Renato, que ele falou, nos 5 minutos ali, deu uma... Né? Aí eu fui, o que aconteceu? Não, foi cansaço mesmo. Isso é bom, porque a intensidade dele no jogo, e até conversei com ele, a proposta nossa não é para verticalizar jogo. Nós não temos a juventude e no meio-campo a intensidade para verticalizar jogo. Nós temos qualidade de meio-campo. Então eu preciso que essa qualidade aflore e que vai chegando no campo adversário, jogando o adversário para trás com jogo de bola. Um jogo de bola. Se a gente for para a intensidade, a gente vai ter que ficar correndo atrás dos caras para trás todo momento. Perde a bola, corre para trás. Vai transição ofensiva, perde a bola e corre para trás. E isso vai desgastar um jogador como o Renato. Quando chegar no 10 minutos do segundo tempo, ele não consegue jogar mais. Então eu tenho que mudar isso aí. Nós temos que mudar e fazer com que flua de uma maneira diferente. Luxemburgo, boa noite. Você disse na resposta anterior, em uma das respostas anteriores, que você não escutou as vaias em relação a você. Mas agora, sabendo que você foi vaiado, quando o seu nome foi anunciado na escalação, por que você acha que o torcedor te vaiou? Porque eu sou o técnico do Corinthians, cara. E o Corinthians não está bem, então não tem dúvida, cara, que vai vir para cima de mim. No Brasil hoje, cara, no Brasil de sempre, né? É assim, cara. Não é diferente, não, cara. Quando eu cheguei aqui em 98... para disputar o campeonato que nós ganhamos, a torcida foi lá em Atibaia, né? Cara, é o Corinthians, cara, não tá ganhando, aí eles vão fazer pressão, vão achar um, agora se nós ganhamos 1, 2, 3, 4, vão gritar, Luxemburgo, cara, então isso aí não me acontece. Claro que eu não gostaria que fosse dessa forma, tá certo? Mas no Brasil de hoje, o técnico brasileiro tem uma única chance, ganhar. Se ele não ganhar, está roubado. Boa noite, Luxemburgo. André Martins, do UOL. A distância do Z4, reduzido para 3 pontos, muda o planejamento para o jogo contra o Botafogo e depois da Sul-Americana? Não, mas no planejamento estava isso aí. Nós não contávamos de perder contra o Fortaleza, até porque o gol que nós tomamos foi nos 49 ou 50 do segundo tempo, não sei se foi por aí. Nós tivemos reação, tivemos possibilidade lá e jogamos dentro daquilo que nós sabemos no Fortaleza. E dentro da estratégia do Botafogo,
Esses jogadores vão estar voltando amanhã para a gente ver como é que vai ficar. Temos recuperação e dentro do planejamento tarde nós entramos com, não sei ainda, mas vamos ver como é que eles vão chegar ao secar deles, fazer as avaliações que tem que fazer, mas a ideia agora é fazer o time que puder e ir trocando dentro do jogo aquilo que pode ter que trocado, ou fazer o inverso, eles entrarem no jogo, ou fazer uma gesta que está planejado, não vai mudar. O canal mais artilheiro do YouTube chegou para você, Canal Futebola. Inscreva-se já!